Vamos começar nossa escola bíblica dominical. Quero te convidar a já ficar de pé para você ficar bem animado, né? Como sempre, né? Amanhecemos animados, mas hoje a animação é maior, né? Caiu uma chuvinha ontem, bem legal, refrescou um pouco, graças a Deus. Eu estava contando para as meninas aqui que ontem de manhã eu acordei, né? Que calorão, falei, Deus, assim, seja feita a tua vontade, Senhor, mas se cair uma chuvinha para a gente, vai ser tão legal, né? Dar uma amenizada nessa temperatura, né? E ontem à noite começou a chover, eu lembrei da oração, falei, Senhor, obrigado, né? O Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de graça, misericórdia, nós queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer pelo nosso dia, te louvar, ó Deus, e te agradecer por esse momento juntos aqui nesse templo, podendo adorar seu nome, podendo cultuar o Senhor e podendo, ó Deus, principalmente ouvir a tua palavra e sermos transformados por ela. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja manifestando a tua vontade aqui no nosso meio, a tua presença aqui no nosso meio, e que nós possamos, ó Deus, sentir essa presença do Senhor aqui. Em nome de Jesus, Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, vou louvando teu nome, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos pedir a Jesus que Ele brilhe em nós. Veja a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz ao Senhor. Esse chega ao teu trono incrível, mais perfeito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz ao Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz ao Senhor. Vamos cantar novamente esse refrão. Brilha Jesus. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, né? Agora está no momento de você louvar o Senhor com esse dízimo e essa oferta. Quero te convidar a preparar aí seu envelope, sua oferta, seu dízimo, que nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo sustento que Ele tem dado à nossa casa, à nossa família. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa casa. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida financeira. Sabemos, ó Deus, que nós às vezes passamos dificuldades financeiras, ó Deus, mas o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa casa. O Senhor tem nos sustentado e nos provido todos os dias. E nós queremos, ó Deus, agora te louvar e te agradecer através desse dízimo e dessa oferta.
Sabemos, ó Deus, que não fazemos isso por obrigação ou com o coração pesado, mas fazemos, ó Deus, com alegria no nosso coração, porque sabemos que é um pouco daquilo que nós podemos retribuir ao Senhor por toda a graça, todo o sustento que o Senhor tem derramado em nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Então você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você tem a oportunidade agora de entregar. Amém? Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou. Seu sangue que me salvou, canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz, inteiramente me submeti. Me transporte, em Deus eu senti, dos céus descendo, veio na cruz, graça inefável, por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz, sempre submisso, quero me ver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar, e meu Jesus que veio salvar.
Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Vamos separar as salas. Pastor Stanley. Graça e paz. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Obrigado pela chuvinha, né? Foi uma maravilha. Você que está em casa, que Deus também possa te abençoar. Que você esteja ligado, conectado, firmado, dirigido e orientado pelo Senhor. Nossa vida depende totalmente dEle. Nós temos todo o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas não fazemos agora, porque agora nos sentimos presos a Cristo Jesus. Né? Então, que Deus possa nos dar graça nessa manhã. Né? A gente vai estar continuando no assunto da eleição. A gente não vai dar muita ênfase à questão da reprovação, porque a reprovação, quando você está estudando sobre a eleição, você sabe quem está sendo reprovado. Né? E no coração de Deus, Ele nunca quis reprovar ninguém. Mas o próprio homem escolheu cair. E agora Deus resolve preparar um povo para ele, separar um povo para ele. Esse assunto que fala da redenção. Né? Antes da gente orar mais uma vez, eu quero ler um versículo, que é o versículo-chave, 1 Pedro 1, 18, 19. Né? Esse é um versículo que todos têm que estar sempre na mente. Eu vou estar sempre lendo ele aqui na abertura. Capítulo 1, primeira epístola de Pedro, versículo 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, é com muita alegria no coração que nós estamos aqui, Senhor, para render graça ao Senhor. A nossa motivação, Senhor, de viver é ser grato por ter sido resgatados, ó Deus querido. Nós não sabemos o porquê, mas o Senhor, pelo teu grande amor, nos resgatou. Então nós só temos a oferecer, Senhor, na redenção, o nosso pecado e a nossa gratidão. Porque nós fomos limpos, purificados pelo teu sangue, precioso, que vale muito mais que prata e ouro. Não há nada que se compara ao teu sangue. E assim, ó Deus querido, cada um que aqui se encontra, cada um que está nos seus lares agora, ouvindo esta mensagem, esta oração. Ó Deus querido, que cada um entenda, ó Deus querido, que o teu amor não tem nada que possamos fazer para explicar, que nada possamos fazer, ó Deus querido, para poder entender, mas nós possamos agradecer. É o primeiro passo de um coração convertido, agradecer ao Senhor por ter nos escolhidos para ser teus filhos. E nós oramos, ó Deus querido, para que outros que ainda não conhecem a tua palavra possam também vir se tornar filho do Senhor, que deixe de ser criatura caída, passa a ser uma criatura de uma nova natureza e passa a ser teu filho e ter prazer de te servir.
Essa é a nossa oração, Deus querido, que possamos alcançar cada um dos nossos familiares, ainda que não foram abertos os olhos à luz do Teu Espírito. E assim, ó Deus querido, eu te agradeço nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. A chuva de manhã foi bom? À noite? Mas na hora que acabou a energia não foi bom não, né? Bateu um calorzão. Aí eu louvei a Deus assim mesmo. Falei, ó Deus, estava pedindo chuva, agora vou orar pedindo energia para poder o ar-condicionado funcionar. Aí eu abri a blindex lá da copa e falei assim, eu vou dormir aqui nessa copa, se essa energia não voltar. Mas eu estou feliz com essa primeira chuva. Nós somos assim, meninos, todo jeito que faz para nós é complicado. Né? Aí minha esposa disse, ó, o calorão voltou. Eu falei, não, calma, é assim mesmo. E aqui em Goiânia, quando chove, eu nunca vi, né? Dá um relâmpago, a energia já acaba. Então, irmãos, nós paramos, né? Hoje, nós falamos sobre a graça comum, né? Como Deus tem um amor para com todos, de forma, Ele dispensa seu amor sem olhar, sem fazer acepção de pessoa. Né? Ele olha para o incrédulo e para o crédulo, Ele derrama a tua misericórdia, a tua graça, sem fazer acepção. Mas Ele tem uma graça especial para aqueles, né, que entenderam a palavra dele, o Evangelho, e quer viver para o Evangelho. Aí é diferente. Deixa de ser das coisas passageiras, terrenas, e passa a oferecer agora coisas eternas para nós. A pessoa que é salva, que é convertida, que nasceu de novo, ele passa a ter agora um sentimento eterno. Você sabia por que as pessoas vivem apegadas a esse mundo? É por causa disso? Os nossos pensamentos têm que ser eternos. Por que o próprio Deus diz, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os de vocês? É porque os nossos estão sempre aqui no nível horizontal. De Deus, Ele vem de forma vertical, mas é eterno. Você já pensou de forma eterna? Tudo que você vai fazer? Você já imaginou que o seu caminho é eterno para o Senhor? É isso que muda de uma pessoa que recebe uma graça comum e uma graça salvífica. Ele passa a ter o pensamento eterno das coisas. Ele já sabe que vive agora é para a eternidade, não é só para essa terra mais. Então a palavra eleição, né, está bem ali colocado já, é uma das definições, né, que é a mesma coisa de falar de predestinação, né, predestinar, eleger, foi predestinado, foi eleitos. Podemos definir eleição como segue: eleição é um ato de Deus antes da criação, do qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. Aqui é um dos pontos da eleição que dá muito polêmica, né? Que as pessoas não querem entender a soberania de Deus. E Deus não manda ninguém para o inferno, irmão, se crê nele, não. Isso é uma das coisas que você precisa entender. Só que esse assunto de eleição, de predestinação, de chamado, de escolhido, de glorificado, isso não é assunto para o mundo. Você sabia que sempre quando ele escreveu isso, ele escreveu para a igreja? É para a família, isso é um assunto de família. Claro que se tem alguém ouvindo que não é convertido, é porque Deus já está o quê? Ele deve ser um eleito, porque está aqui para ouvir, está lá em casa para ouvir. Um assunto tão complexo. Está entendendo? Isso aqui é assunto de família. Tem coisa lá na casa de vocês que vocês não saem falando para os outros, não saem? Resolve lá dentro. E essa família de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva, ele está dizendo para ele, estou dizendo para vocês foram eleitos. É um assunto agora privado, particular, de família. E se tem alguém nessa família que não está entendendo essa prerrogativa de Deus, tem uma coisa errada. Que todo que crê, ele entende o que é ser eleito. Como eu começo a questionar a eleição de Deus para que as pessoas de fora da família, que ainda não entraram, ou eu não compreendi, e por não ter compreendido também não aceitei. Aí eu começo a questionar Deus.
que fulano não foi salvo, Deus? Por que o Senhor permitiu que fulano fosse para o inferno? Na verdade, todos já nasceram o quê? Natureza caída. Todos já nasceram destinados ao inferno. Mas agora ele vem e quer um povo para ele. Pula mais um slide para nós. Doutrina da aplicação da redenção. Será que o Novo Testamento ensina a predestinação? Né? Depois nós vamos ler esse Atos 13:48, que nós vamos entender lá na frente. Como o Novo Testamento apresenta o ensino da eleição? Como um consolo, Romanos 8:28. Vamos lá? Bem rapidinho, Romanos 8:28. Eu já programei hoje para... Hoje não termina não, viu, irmão? Romanos 8:28. Oi. Se tiver o microfone, seria bom. Tem, Renata? Vou pedir ficar com o Giscar ali, que o Giscar fica mais aqui no meio. Giscar, pra você... Eu não sei se já está pegando lá quando fala... Amém. Pois é. Esse assunto de predestinação é um assunto que sempre incomoda muito a igreja. Né? Desde 1600 e alguma coisa, tem duas turmas brigando por causa disso, né? Os arminianos e os calvinistas estão até hoje brigando por causa disso. Mas tem um livrinho fino até, não é um livro grosso, não, de estudo muito, assim, muito difícil, não, e muito bom de ler. Ele chama A Ilusão do Livre-Arbítrio. O autor é Newton Bernard. Quem quiser pode comprar esse livro e ler esse livro. Ele é um livro extremamente elucidativo a respeito desse assunto. Né? Vou repetir o nome aqui, se alguém quiser anotar. A Ilusão do Livre-Arbítrio. O autor é Newton Bernard. Né? E a respeito disso, só aproveitando um pouquinho... Fique à vontade. Okay. Um dia eu vi uma ilustração a respeito desse negócio da eleição, assim, que eu achei muito interessante a gente pensar. Imagine que nós não conseguimos voar, né? Nós não somos seres alados, voadores. Mas imagine que Deus estabelece a partir do momento, fala o seguinte, agora, para aceitar você tem que voar. E nós ficamos inventando um monte de coisa. A gente sobe numa árvore, tenta pular. Imagina só a cena, né? A gente cria um avião, a gente inventa um monte de coisa querendo voar para agradar a Deus. Só que Deus não se agrada assim. Ele quer que a gente voe com asas. E aí você fica pensando, poxa, como que eu vou fazer então? Então não tem jeito de eu voar. Não tem como. Não tem como agradar a Deus. E aí o que Deus vem e faz? Ele manda que Jesus coloque um par de asas em nós. É mais ou menos assim que eu imagino que funcione esse negócio da eleição e até a própria salvação. Nós, como homens, ficamos tentando alcançar a Deus, tentando agradar a Deus, mas nós não conseguimos, porque nós não temos essas asas, entre aspas. E esse par de asas significa crer. Exatamente. É o que ele coloca na pessoa. O crer é justamente a inserção do par de asas, e que também colocar um par de asas em nós simplesmente não tem como. Nós teríamos que morrer e nascer um ser alado, na verdade. Então nós morremos e nascemos em Cristo com esse par de asas. Aí nós podemos voar e agradar a Deus e alcançar a Deus. Esse é um exemplo. Eu achei esse exemplo muito legal uma vez. Muito bom mesmo. Interessante você ter falado isso, que eu lembro de outro exemplo parecido, que o Mário Persona, na YouTube você vê muito ele falando, a igreja dele não tem nome. Ele tem uma dificuldade com denominação. Então ele serve a Deus, eles reúnem. Chama igreja em Goiânia, eles não falam igreja o nome. E ele fala uma ilustração parecida com essa que você disse aí. Ele diz o seguinte, que imagina, a pessoa precisa crer. Só que ele diz o seguinte, o homem, na sua natureza normal, não quer Deus. Você sabe, as pessoas, de forma natural, ninguém quer Deus.
Ele não quer ir até Deus. Precisa Deus mesmo mandar ele levar até Cristo, porque na natureza dele ele não quer. Né? Aí ele usa um exemplo parecido com esse, só que ele usou de forma diferente, Mário Persona. Ele usa a ilustração dos palmeirenses e corintianos. Ele fala assim, agora todo corintiano para ser salvo vai ter que vestir a camisa do Palmeiras e passar a torcer para o Palmeiras. Ele morre e vai para o inferno, mas não veste. Ele fala desse jeito, agora para ser salvo tem que usar a camisa do Palmeiras. Todos os corintianos vão para o inferno. Porque eles preferem. Então o homem, ele não aceita. Então essa camisa, esta asa que você falou, é o crer que nós vamos ver agorinha, que Deus coloca em nós para que possamos voar até Ele. Não tem como. A nossa natureza é caída, é morto espiritual. Então ele não vai ter como. E é loucura, você lembra que a Bíblia, o Evangelho é loucura para o mundo? Esse assunto que nós estamos falando aqui, para o mundo é loucura. Você não vai convencer, você não vai fazer ninguém entender, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não for lá na alma dele, no Espírito, e pegar as suas palavras que você proferiu e transformá-la no âmago dele, na essência dele, aí é que ele vai entender. Mas precisa, entre você que evangeliza e o que receptou, o Espírito Santo agir. Aí nós vamos ficar questionando, não adianta questionar. Não vamos perder muito tempo. Então, continuando ali, ó, muito bom, viu, Wendel? Gostei dessa aí. Eu vou guardar essa para mim, para coleção também. Pulou aí? Não, como um consolo, né? Com o Novo Testamento apresenta o ensino da eleição. Como um consolo. Romano 8, 28 diz o que? É bem conhecido, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então tem um chamado, tem um propósito, e dos que amam a Deus. Então, irmão, você tem que entender que quando você foi eleito, agora todas as coisas cooperam para o seu bem. Não é só algumas coisas, não. É todas as coisas cooperam para o seu bem. Você já tomou posse de uma palavra dessa? Não importa quem seja ou o que é, tudo vai cooperar para o seu bem. Só que quando eu não tenho esse entendimento, essa compreensão, eu vivo na lamúria, eu vivo na murmuração, eu vivo no questionamento de Deus. Irmão, uma coisa é você questionar aquilo que você não tem revelação, não tem nenhum pecado. Davi mesmo, você vai ver em algum salmo dele dizer assim, até quando, Senhor, estarei com esse sofrimento? Até quando o inimigo estará sobre a minha porta? Ele não está duvidando de Deus, ele está questionando por ser humano. Agora, uma coisa é eu questionar a vontade de Deus, a soberania dele. No céu nós vamos ter revelação clara de tudo isso. Vamos ter revelação clara. A segunda coisa, o ensino da eleição. Como uma razão para louvar a Deus. Efésios 1:12. Vamos lá rapidinho? Efésios 1:12. Diz assim. Efésios capítulo 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quer dizer que nós fomos eleitos para o louvor da sua glória. Para pensar, você faz parte do louvor da glória de Deus. Próximo. Muito bom lá. Terceiro, como incentivo à evangelização, 2 Timóteo 2:10. Quem encontrou? 2 Timóteo 2:10. Segundo Timóteo. Diz assim: por esta razão, olha bem o que ele vai dizer. Tudo suporto por causa dos... Muitos leem esse texto, viu, irmãos? Você que está em casa, achava que o apóstolo Paulo suportava todas as coisas por todo mundo. Olha só como é que ele diz. Por esta razão, tudo suporto por causa dos
eleitos para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. O problema nosso é que nós não sabemos quem é eleito e quem não é. Quem crê e quem não crê. Quem quer... Tem gente que, igual o Wendel usou essa ilustração, vai pôr um par de asa nele, ele não vai querer voar para o lado do Senhor. Você vai dar o milagre do pão na vida dele, ele não vai querer. Aquelas 5.000 pessoas que o Senhor abençoou com pão e peixe, você acha que todos virou discípulo? A partir de hoje, nós vamos evangelizar, trabalhar para o Senhor. Se milagre fosse sinal de conversão, irmão, eu teria... por isso que o milagre são bênção, e não é sinal de conversão. A conversão vai além do que você é abençoado. Eu gosto muito de uma eu sou o maior tomador de posse da palavra de Deus. Moisés chegou a dizer ao Senhor, se o Senhor não for na frente, até a Thalita fez uma canção dessa que eu acho linda, faz tempo que não canto, se o Senhor não for, eu não irei. Você lembra disso, quando Moisés disse? Davi também era assim, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou nesse negócio. Só que Davi tinha uma percepção na vanguarda dele, né, na vanguarda, na comissão de frente. Se o Senhor estivesse na comissão de frente, ele ia. Porque ele sabia que na retaguarda ele já tinha 2 personagens cuidando dele. Você lembra que diz no Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão. Irmão, imagina, você na frente tem Deus para estar te orientando. E atrás você tem o quê? Na sua retaguarda? Bondade e misericórdia. Você já parou para pensar? A proteção que Deus traz sobre a sua vida? O problema é que as pessoas não pegam essas coisas e não colocam o quê? Em prática. Que uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu colocar em prática. Uma coisa é eu saber que a bondade e a misericórdia me seguirão. Outra coisa, realmente ela está me seguindo. Quando eu olho para trás, irmão, eu só vejo bondade e misericórdia. Eu olho para frente, eu vejo o Senhor me dizendo, o caminho é aqui. Todo que foi resgatado. Essa é a aplicação da redenção na vida de todo convertido. Não tem como. Agora vejamos, aqui nós vamos entrar naquele assunto polêmico. Agora, nosso estudo praticamente vai acabar nisso aí, no próximo domingo ou no outro. Nós vamos trabalhar em cima desses, conheceu, predestinou, né? Chamou, justificou e glorificou. Você notou que é uma sequência? Romanos 8, né? Do 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa parado aí, irmãos. Pode voltar um pouquinho. Quem é o primogênito entre muitos irmãos? Jesus. Nós somos o que então? Segunogênito? Hã? Nós somos também primogênitos ou somos segundogênitos? Hã? Agora apertou, não apertou? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o nosso irmão mais velho, é o que nasceu primeiro. Agora todos os demais é de igual forma, não existe uma sequência segundo, terceiro, eu não sou um milésimo. Agora todos são adotados como os filhos do Senhor. E todos agora passam a ser primogênitos. Você lembra que fala Assembleia dos Primogênitos do Senhor? A Bíblia diz, fala no plural. Primogênitos são todos. Agora nós passamos a ser a semelhança de Cristo. Ele não se refere a você mais como segundo, terceiro ou quarto, mas de igual forma a Ele. Você imagina? Eu ainda vou ficar questionando a soberania de Deus, ele está me igualando a Ele, a semelhança dEle. Né? Ele diz, primogênito entre muitos irmãos. Próximo versículo. Tranquilo.
E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Agora você pode pular para o próximo slide. Nós vamos trabalhar muito esse versículo na Bíblia. Pode pular lá. Que o assunto agora vai ser bom, viu? Vai ser muito. Porquanto aos que de antemão conheceu. Vejamos 8, 29, 30. Paulo quer dizer que Deus sempre age para o bem daqueles a quem chamou para si. Ele fala que antes de todas as coisas, o conheceu. Essa palavra conheceu, se você vê no original dele, no grego, diz que é algo de algo profundo. O que é algo profundo? Você lembra quando a Bíblia diz assim, Adão conheceu Eva e teve filhos. É algo íntimo. O Senhor conheceu nós, conheceu você de forma profunda, íntima, com todos os seus defeitos, deslizes, falha, defeitos de caráter. Ele sabe, ele conheceu tudo de antemão. Sabe de todas as coisas. Tem um dia que o irmão chegou lá para mim, no nosso momento de oração, e procurou. Eu tenho uma preocupação. Eu falei, qual é a sua preocupação? Eu preocupo muito, irmão, porque a palavra de Deus diz que não vai ficar nada oculto, e eu estou lascado. Eu falei, realmente, você está lascado. Eu falei, só que você conhece só essa parte da palavra? Não, mas eu já estudei a Bíblia, ela fala que não vai ficar nada oculto. Mas realmente não vai ficar nada oculto. Mas eu falei para ele, mas você nunca leu na Bíblia que o Senhor pega seus pecados, suas falhas, todos os seus pensamentos, tudo que você tem de ruim, e vai jogar no mar do esquecimento? Ele nunca mais lembra disso. Você nunca leu isso também? Irmãos, não vai ficar oculto. Eu falei para ele, não vai ficar nada oculto de quem não confessa a Deus. Você sabe por quê? Eu acho que você não tem confessado a Deus. Seus pecados tem? Irmão, a hora que você confessa, Ele é fiel e justo para te purificar de tudo. Ele não vai te constranger, não vai te pôr a ignominia, não, a vergonha, não, irmão. Você é da família, você não vai passar por isso, não. A não ser que você não está confessando. Então, naquele dia, tudo vai vir à tona. Você viu o que é a pessoa viver sofrendo? Ele falou, sabe o que falou para mim? O cara do Botina falou, irmão, você tirou de cima de mim um prédio de 20 andares que eu carregava. Já parou para pensar? Tanto de gente sofrendo por falta de compreensão da palavra. Irmão, se você tem alguma coisa, confessa a Deus. Você se libertou desse seu problema? Eu falei, irmão, eu libertei, mas esse trem não sai da minha cabeça. Eu fico lembrando, eu não pratico mais. Então, você confessou? Confessei, então, pronto, irmão. Isso não vai vir à tona, não. Eu vou falar, porque se for vir à tona, eu estou lascado também. Eu falei, todos nós estaríamos lascados. Aquele que é filho, que ele confessa, ele cuida, acabou, irmão, e não lembra de mais disso. E se você vier pecar amanhã e confessar e mudar de vida, ele vai tornar, jogar isso no mar do esquecimento. Ele falou assim, há muitos anos. Eu falei, você é da onde? Eu falei, eu sou da Assembleia de Deus, lá do Novo Horizonte. Eu falei, mas não é possível que ele não se... Conheceis como é que é a palavra diz de Deus? Conheceis e a verdade vos? Tem pessoa que conhece a verdade e vive presa. Como? Se eu conheço a verdade, eu vou me libertar, eu vou viver livre. Ele falou para mim, você tirou de cima de mim um prédio de 20 andares que eu carregava há muitos anos. E é assim. Pode pular, isso não vai... Renato. Estou no meu horário lá que eu quero terminar. Doutrina da aplicação da redenção. Esse projeto foi feito, preste bem atenção, no céu, antes de todas as coisas serem criadas. A sua salvação foi planejada onde? No céu. Não tinha universo, não tinha nada, irmão. Antes de todo, não tinha, só tinha um vácuo. Não tinha nem um vácuo, porque nem o vácuo não tinha sido criado.
Isso aqui é loucura. Como é que você vai falar isso para o mundo? Antes de existir os planetas, tudo, Deus te conheceu. De antemão. Te conheceu e planejou. Pode falar. Pastor Stan, a verdade é que nós temos dificuldade de entender essas coisas, porque a gente enxerga a coisa do nosso ângulo e não do ângulo de Deus. Pensamento eterno. Né? Exatamente. Nós, por não sermos eternos, estarmos presos no tempo e no espaço, a gente acha assim, como que ele conheceu de antemão, se isso não tinha acontecido, se ele não tinha criado e tal. Gente, nós temos que pensar, Deus, ele é eterno, ele não está preso no tempo e no espaço. Imagina se você pudesse ir para o futuro, para o passado, do jeito que você quisesse. Estar aqui, estar em outro lugar ao mesmo tempo. Imagina, é uma loucura você imaginar isso, porque não dá nem para a gente imaginar direito, né? Mas imagina um negócio desse. Eu vou para o futuro, vou para o passado, eu faço o que eu quero, eu ando, eu estou aonde eu quero, inclusive ao mesmo tempo em vários lugares e inclusive ao mesmo tempo em várias épocas. É assim que é Deus. É Deus, é dessa. Por isso que ele conheceu antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Ele não está preso no tempo e no espaço como nós. Essa é a palavra. Ele não está preso no tempo e no espaço. Esse é o Deus que você serve. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Versículo 29, Deus nos conheceu de antemão. Deus nos amou não por causa de nós, mas apesar de nós. Você entende isso? Ele não amou você por causa de nós, mas apesar de nós. Apesar de você ser cheio de defeitos, cheio de problema, ele te amou. Aí, tanto que eu pus, você viu que eu pus um asterisco lá no cantinho? O que eu pus aquele asterisco? É porque eu fiz alguns resumos e trouxe, é porque é muita coisa de teologia sistemática sobre a redenção, para poder a gente caminhar, né? Eu fiz uma montagem. Aí ele diz, Deus nos amou não por causa de nós, mas apesar de nós. A causa do amor não está em nós, mas nele, pois Deus é. Quando Deus te amou, não é porque ele viu nada que pudesse merecer, mas a causa estava nele. Eu sou amor, então resolvi amar. Outra coisa que eu quero que entenda. Ser pequeno não quer dizer que não tem importância. Que quanto mais você é pequeno diante de Deus, mais importante você é para Ele. Você sabia disso? Tem pessoas que acham porque eu não sou merecedor, eu não tenho. Não é isso, ao contrário, você tem grande importância, porque Ele derramou seu sangue por Ele. Quanto mais pequeno diante de Deus, mais importante você é no reino dEle. Quanto mais pequeno, mais você vai se assentar na mesa com Ele. Deus nos amou, aí diz, Deus não nos amou pelo que somos ou fazemos, mas nos amou pelo que Ele é e faz. Vocês entendem isso aí? Está bem claro, não está? Deus chega a dizer, não é que em Jeremias 31 que diz, com amor eterno, é aquela frase que você diz. Você consegue mensurar isso? Com amor eterno, te amei. Como com amor eterno? Para pensar, irmãos. E você está dizendo o seguinte, eu não comecei a te amar no dia que você nasceu, Josué. Viu, Lene? Não foi, eu não comecei a te amar quando você se converteu. De antemão, antes de tudo, eu te amei com amor eterno. E nem iniciou nem terminou. Que amor é esse? Igual aquela canção que nós cantamos, que amor é esse? Ele simplesmente te ama. Com amor eterno, te amei. Ele poderia dizer o seguinte, passei a te amar e agora meu amor é eterno. Não, com amor eterno te amei. É muito profundo, irmão. Tanto que isso é grande na sua vida. Aí o que ele vai dizer mais? Deus não passou a amar você, mas ama de forma eterna. Sua salvação não começou. Olha bem, preste atenção naqueles versículos que está dizendo. Na terra, mas começou aonde? No céu. Não no tempo, como o Wendel disse, mas na eternidade. Sua salvação começou, foi na eternidade. Não em você, mas em Deus. Próximo. Então, irmãos, não tem
a gente fica preso ao tempo. E é preciso abrir sua mente para poder o quê? Absorver as coisas eternas de Deus. E quando você absorve essas coisas eternas de Deus, você o quê? Você tem uma visão totalmente diferente desse mundo. Tudo vem de Deus, entende isto? Você compreende isso, que tudo vem de Deus? Eu já coloquei aí a pergunta e a resposta, para ir facilitando o nosso caminhar. Primeiro, a causa da escolha divina não foi a sua fé. Atos 13, 48, vamos ler lá? Agora os irmãos vão dizer assim, mas não estou entendendo, diz que é minha fé, agora já está dizendo que não é. Atos 13, 48. Vamos lá. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam o quê? Ordenados para a vida? Como é que você compreende isso? Na minha versão diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Você crê para a vida eterna ou você crê porque foi destinado? Como é que vocês entendem? Todos que foram destinados, foram eleitos, creram. Então, irmãos, a sua fé é resultado da escolha divina. Presta bem atenção. Você só crê porque foi eleito e escolhido. Se a pessoa não crê, ou ele está num processo ainda, Deus sabe quando é que ele vai passar a crer, porque nós não sabemos. Ou nós não podemos julgar se ele está eleito ou não está eleito, porque nós devemos só evangelizar, porque só Deus sabe se ele vai passar a crer para se tornar um eleito. Olha o que diz: a eleição não se baseia na presciência de Deus sobre a sua fé. Ele não, igual o presbítero Pedro disse, que ele vai no futuro e volta. Ele foi lá no futuro e sabia que a Rose vai crer em mim, então eu vou eleger ela. Não é isso. Primeiro, ele te elegeu, aí no dia certo, no momento certo, na hora certa, que a palavra bateu no seu coração, o que aconteceu? Você creu. Mas você creu por quê? Porque Deus já tinha plantado uma semente dele no seu coração. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele deu um testemunho interessante sobre conversão. Tem pessoas que convertem com um pedaço de papel que acha dentro do ônibus e lê, e Deus, naquele dia Deus. Outros ouvindo uma canção, outros ouvindo uma pregação, outros indo numa cela, outros ouvindo uma mensagem lá do seu prédio, alguém pregando na praça. E ele diz algo interessante de um senhor que converteu, que procurou ele no outro dia no gabinete, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele chegou lá, no gabinete: eu vim aqui para falar com o senhor, que eu quero entender esse negócio de ser crente. Isso é um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou: eu te vi na igreja, no culto de domingo. Não, mas eu não vim no culto aqui de domingo, não, eu não vim. Não, eu te vi, pastor Hernandes Dias Lopes, eu te vi. Ele falou: não, eu não vim para o culto. Aquele dia eu vim para assaltar, eu estava indo qual o carro que eu queria roubar. Mas eu estava armado, eu escutei uma canção, e aquela canção falou no meu coração, e eu entrei para a igreja armado, mas eu não vim cultuar a Deus, eu vim para roubar um carro, eu estava escolhendo o carro, mas hoje eu vim aqui porque eu quero entender isso, por que aconteceu isso comigo. Então, no dia certo, no momento certo, na hora certa, Deus vai atrair os seus para Ele. Com amor eterno, te atrair. Isso é um papel do Espírito. Nosso papel é simplesmente evangelizar, levar a palavra. Aí ele procurou, disse que interessante que no testemunho diz que ele chegou em casa, a mulher, ele chegou meio chorando, mas não, você não está conhecendo aquele homem, é outro homem agora. Mas você vai parar de assaltar, cavou. A mulher dele assustou, que sabia que ele era assaltante. Você ouviu pregação? Não escutei nada da pregação, foi só uma música. Uma música que estava falando. Então, Deus, os caminhos de Deus.
Os pensamentos de Deus, irmão, são diferentes do nosso. Nós estamos estudando teologia sistemática. Isso aqui, irmão, é para poder começar a abrir a nossa mente, para a gente entender um pouco mais. Mas nós não podemos ficar presos. O poder de Deus não está só na letra, está no quê? No que o Espírito traz dessas letras de forma viva. Em João 6,63, eu já li várias vezes, já citei aqui várias vezes. O que diz lá? João 6,63, quem lembra? E diz assim: a carne para nada aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então a palavra, ela contém espírito e vida. E quando ele pega um eleito, igual diz aqui para o pessoal, todos que estavam destinados à vida eterna creram. Então, irmão, no dia que você creu, não pensa que foi só a fé que te salvou, não. Você creu porque você foi destinado, Deus te escolheu. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre, quando a gente for caminhar lá para conforme, né? A palavra conforme. Tem pessoas que são escolhidas, muitos são chamados e pouco escolhidos. E ele não quer entrar na forma. Tem gente que passa a vida inteira na igreja sem entrar na forma. Eu não aguento um trem desse. Deus quer pegar você agora e colocar numa forma, mas não quer, tem que entrar debaixo de pau. Existe um processo, um desenvolvimento do processo da salvação. Lá em 1 Coríntios 8,3 e Gálatas 4,9 diz que nós éramos conhecidos, o que diz lá? Mas se alguém ama a Deus, esse é... que coisa, hein? Se você ama a Deus, é porque Ele já te conhece, Ele sabe. Não é porque você resolveu, a partir de agora, né, eu resolvi ser bonzinho. Vou amar a Deus, vou servir a Deus. Você já era conhecido dele de antemão. Próximo, né? Pode colocar esse outro versículo para nós, Renata, é muito interessante. Então, o nosso Deus é o quê? Maravilhoso. Uma das maiores dificuldades das pessoas são o quê? Tomar posse, né, da palavra. E viver a palavra. Olha o que diz. Segundo, a causa da escolha divina não foi a sua santidade. Você pode pensar, né, mas eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas em dia, não faço mal para ninguém, não adultero, não mato, não peco, não faço nada assim, então eu tenho uma vida até santa, né? O que diz lá em Efésios 1,4? Efésios 1,4. Está lá já. Como também nos elegeu nele, antes o quê? Você viu que sempre esses versículos estão falando antes da fundação do mundo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você não é santo para ser salvo, mas você foi salvo, eleito para ser santo. A sua santidade é resultado de você ter sido escolhido por ele. Então agora a palavra agora joga aqui uma responsabilidade sobre a sua vida. Que poderia dizer assim um versículo, né? Você foi escolhido e agora você é santo. Ele diz, não, você é escolhido, eleito para a santificação. Existe agora aí, ele está jogando sobre as suas mãos, sobre a sua vida, uma responsabilidade de santificação. De andar separado para ele. Agora que entra. A santificação cabe também o quê? A nós. A salvação não. Ser escolhido não. Agora que é aquela asa, vou ter que usar a asa que o Senhor me deu. Vou ter que vestir a camisa do Palmeiras. Quem é palmeirense vai ter que vestir a camisa do Corinthians. Vai ter que contrariar o que é a sua vontade. Agora é santificar. Aí ele diz, terceiro, a causa da escolha de vida não foi as suas obras. O que diz, né? Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só. Primeiro ele nos fez para boas obras. Para quê? Para que possamos andar nela. E esse andar nela agora cabe a quem? A nós. Andar em boas obras. Eu fico triste quando eu percebo a pessoa de vida cristã perdendo seu tempo com coisa pequena.
Em vez de buscar coisas maiores para a vida dele. Se ele perceber essa riqueza da salvação, por que ele foi escolhido, a murmuração, a reclamação, essas coisas de ficar com picuinha, observando a vida do outro, deixando de fazer a obra de Deus por causa do outro. Viu tanto que é pequeno? Se torna pequeno essas coisas? Diante do amor de Deus? Eu não gosto de fulano tal, por causa de fulano eu deixo de fazer a obra. Parece que a morte de Jesus na cruz não teve importância na minha vida. E hora que muitas das vezes a gente deixa de fazer a obra, não é nem para o nosso inimigo, é para o nosso amigo. Que o nosso inimigo ele manda a gente orar. Ora, os persegue a gente mesmo do convívio, não é? Gente do convívio, coisa pequena. Aí eu lembro daquela passagem do presbiteriano que disse, né, que ele vai ficar passando de igreja em igreja, sendo reprovado sempre. O problema, irmão, não é você sair da igreja, não é nenhum pecado, porque a igreja de Deus é universal de todos os tempos, todos os santos que foram salvos, redimidos pelo sangue dele. O problema é a forma que você sai. Se eu saio porque não gostei do irmão, você acha que na outra igreja não vai ter alguém do mesmo jeito? Qual é a motivação que eu não faço a obra de Deus? Deus deu todos os motivos necessários para que possamos o quê? Fazer o mínimo. Ofertar, dizimar, evangelizar. Né? Um dia eu quero falar um tema interessante aqui que não teve oportunidade ainda. Duas coisas andam junto, é Santa Ceia e dízimo. Não sei se vocês sabem disso. Abraão, quando deu a primeira vez o dízimo, ele fez a Santa Ceia. Ali tem algo simbólico, tão profundo naquilo que vocês nem imaginam. Foi a primeira ceia celebrada. Ele pagou o dízimo. Hã? E o primeiro dízimo que foi dado ali. Então tem coisas que a Bíblia vai falar no nosso coração que você vai se libertar. E essas coisas, discussões, problemas de pensamento diferente, problemas de conceito diferente, isso vai ficar tudo secundário. Eu não gosto da irmãzinha tal, eu não gosto do irmão tal, ele fala as coisas que eu não gosto. Irmão, olha para Deus, tanto de coisa que você fala que não gosta também. Você vive falando coisa que ele não gosta. E ele te perdoa todos os dias. Aí tem uma objeção da doutrina da eleição, né? Isso aqui é interessante. A eleição é injusta. Algumas vezes as pessoas referem-se à doutrina da eleição como injusta, visto que ensina que Deus escolhe alguns para serem salvos e ignora outros, decidindo não os salvar. Como isso pode ser justo? Isso aqui é uma das objeções. Se eu só pus essa, tem várias objeções. Resposta a essa objeção, vamos ver lá uma das respostas, mas isso aqui é coisa, irmão, que dá pano para manga que você nem imagina, né? Só que as pessoas entendem que ele escolhe fulano de tal para ir para o inferno. Onde é que a Bíblia fala e diz isso? Em lugar nenhum. Ao contrário, ele diz o seguinte, segundo Timóteo, ele vai dizer o quê? Ele deseja que todo homem tenha pleno conhecimento de Deus e chegue à salvação. É porque existem duas coisas que nós precisamos entender. É o chamado geral e o chamado específico. Jesus, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, é um chamado geral, ele amou todas as pessoas, tanto que ele derrama graça e misericórdia sobre todo mundo. Mas ele sabe que existe um povo que ele escolheu para ele, que vai pagar um preço de servi-lo. Devemos... Opa, pode falar. Passa o microfone para eu. Enquanto a gente não entender a soberania de Deus, a gente não vai aceitar essas coisas. Então, a partir do momento que começamos a estudar, porque eu ficava muito preocupado sobre isso, predestinado, quem já nasceu predestinado para ir para o inferno, essas coisas todas, né? Então, a partir do momento que você entende, tem esse pleno conhecimento que Deus é soberano,
e que Ele te chamou antes da fundação do mundo, né? É diferente. Aí você consegue ver essa distinção aí entendeu? Que foi escolhido, você foi chamado, nada depende de você, nem a sua fé é sua, Deus colocou no seu coração, é por isso que você é dele agora, você faz parte dessa família. Então, nada é meu, entendeu? É entender primeiro a soberania. Se não entender a soberania, você vai ficar martelando isso aí a vida inteira na sua cabeça, não vai aceitar. Então, o primeiro passo que nós devemos entender, que graças a Deus, há algum tempo eu entendi, né, com os estudos daqui, é a soberania. Que aí, a partir que você entende que Deus é soberano, que não cabe a você querer decidir por Deus, que é Ele que decide tudo, até na sua salvação não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu, aí tudo muda. A maior parte, isso mesmo. Por isso que são assuntos que não devemos levar fora da nossa casa, da nossa família. Se tem algum, igual você falou, se tem alguém ali, é porque ele já é escolhido, ele vai ouvir, Deus vai falar no coração dele. Porque se você leva isso aí para o mundo, vai cair nisso aí. Que Deus é esse? Ele é justo? Por que uns já vai para o inferno e outros já é escolhido? Cai nessa aí, sim. Então, são assuntos assim que realmente a gente tem que ter muita sabedoria. A que ponto que nós vamos levar essa palavra, né? Porque tem tantas outras a gente pregar que Deus é amor e não de falar que Deus escolheu um e não escolheu o outro, né? Esse assunto, porque eu estou falando, é um assunto de família, né? Em vez de eu perguntar por que Deus não escolheu ele, eu tenho que perguntar o seguinte: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho nada a oferecer. Você lembra que no resgate nós só temos o que? O pecado para oferecer. A única coisa que você tem para oferecer para Deus é o pecado. E Ele vai aceita seu pecado para poder te resgatar. Esse é o porquê que você vai ter que chegar lá no dia para o Senhor. Me explica uma coisa. Eu não mereço. Por que o Senhor me escolheu? Em vez de perguntar do outro, pergunta sobre você. Você tem que ficar sendo grata até a volta dele. Ser grato a Deus até a volta dele. Mas você vai entender, a nossa mente é presa, né, no tempo e no espaço, aqui nós não temos essa compreensão. Por isso que os pensamentos deles são mais altos. Os profetas falavam coisas que não entendia, Deus mandava eles falar, você sabia disso? Deus vai lá e profetiza. Você sabia que muitos profetas ficavam assim, mas não é possível, é para falar isso mesmo. Mas eles obedeciam a soberania de Deus sem questionar. Eles podiam até questionar em pensamento. Eles questionavam no pensamento, tanto que você vai ver na Bíblia alguns que questionavam isso. Jesus chegou a dizer, Pedro, tem coisas que eu não vou dizer agora, porque você não vai entender. Você lembra que ele disse isso para ele? Ele não falou, o que te interessa saber de João? Você lembra? Deu maneira. Pedro, tenta cuidar das suas coisas, porque você não vai compreender. E ele diz, mas tem coisas que só te falar agora, você não está preparado para saber. Que ele poderia dizer, Pedro, sabe o que vai acontecer? Vocês que é o dono da salvação, a lei e os profetas veio de vocês. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes, que por ele morria, né? Sem Cristo para ver seus irmãos salvos. Você explicou isso em Romanos. Romanos 9. Que ele sabia o seguinte, mas aí ele entendeu, apóstolo Paulo, que agora a salvação vinha através do quê? Dos gentios. Você imagina falar, perdão, ó, infelizmente agora, os últimos serão os primeiros. Esse povo que você achava que era incircunciso, a salvação vem deles. Isso não entra na cabeça do judeu nunca. Não tinha como compreender isso. Então Jesus trabalha de forma diferente. Geralmente quando eu penso algo, eu já penso o contrário. Geralmente quando eu penso o contrário é o que Deus pensa. Que a minha lógica é sempre o contrário da de Deus. Você está entendendo? Então, por isso que os profetas, Pedro, eu sou um fã de Pedro. Você lembra da transfiguração? Que apareceu lá, estava Pedro, João e Tiago, que apareceu o quê? Elias, Moisés e Jesus, não foi? O que Pedro mandou fazer, vocês lembram? 3 tendas. Pedro colocou os 3 no mesmo nível. Vamos fazer aqui, então, 3 tendas. Ó, tenda para Jesus, tenda para... Né? E vamos ficar aqui. Colocou os 3, aí Jesus, o que Deus fala? Pedro,
a Jesus, a ele ouvi. Ele está dizendo o seguinte: a lei e os profetas passaram. Agora vocês têm que ouvir é o Filho, é Jesus. Não coloque ele na mesma tenda, e não igual. Pedrão falou assim: então agora a lei, nós não vivemos mais debaixo da lei, nem mais debaixo dos profetas. Os profetas estão só cumprindo. Ele está dizendo, agora é para ouvir é Jesus. Hebreus vai dizer isso, agora ele fala pelo Filho, ele falou pelos profetas, falou pela lei, agora ele fala pelo Filho. Pedro, ele já queria igualar todo mundo ali. Nós somos assim. E você lembra de João e Tiago, queria sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus? Nós está sempre querendo o quê? Nos igualar a ele. Mas Deus é maravilhoso demais. Já chamou a atenção, vocês estão vendo aí? A lei e os profetas, isso passou. Agora é Jesus que vocês vão ouvir. Devemos nos lembrar de que seria perfeitamente justo que Deus não salvasse ninguém. Né? Exatamente como fez com os anjos. Deus não poupou os anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, 2 Pedro 2,4. Lá vai dizer que esses anjos não têm perdão, ele reservou mesmo para o juízo eterno. Né? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Tem até uma música da banda Resgate, né? Que ele fala o som de toda glória, quem conhece, né? Todo som, todo tom, você já ouviu falar? Eu gosto muito da canção, ela é uma banda assim, são cristãos, né? Eles cantam músicas também românticas. A banda Resgate, né? Ela é bem conhecida, ela fez sucesso demais. Ele fala lá que Deus não poupou nem os anjos por amor a mim. Os anjos não poupou, mas ele me poupou. Aí ele fala, todo tom e todo som seja para a glória de Deus. O que está na canção de todo tom? Não importa se você é afinado, seu tom é afinado ou desafinado, mas tudo tem que ser para ele. Eu acho a canção muito linda, né? Da banda Resgate. Eles fizeram muito sucesso na década de 80, né, 90, ainda fazem, ainda. É uma banda bem... Segundo, seria perfeitamente justo se Deus fizesse com os seres humanos, como fez com os anjos, não salvando nenhum daqueles que pecaram e se rebelaram contra ele. Seria justo. Quando você vai fazer o testamento seu, dos seus bens, o que você faz? Você distribui para todo mundo? Qual é a sua decisão? Você vai ter para a sua família. Você tem uma família que você vai colocar o testamento, o nome deles, para receber aqueles bens. Assim também é Deus. Deus olhou para o mundo e falou, não, o meu testamento será para esse. Eu tenho uma família, eu quero a família. Está todo mundo, é justo mandar, deixar todo mundo ir para o inferno. Mas é que é uma família para ele. Ele criou uma família para ele, como ser pessoal. Isso que é duro, né? Próximo. Aplicação prática da doutrina da eleição. Em termos de nossa própria relação com Deus, a doutrina da eleição tem uma aplicação prática importante. Quando refletimos a respeito do ensino bíblico, tanto sobre a eleição como sobre a reprovação, é certo que apliquemos em nossa própria vida individualmente. É razoável que todo cristão pergunte a si mesmo. Você lembra que eu tinha falado? Por que sou cristão? Por qual razão decisiva Deus decidiu me salvar? Preocupa com isso. Mas o próximo, eu quero terminar aquela parte. O próximo. Tinha mais um, não? Amém. Então, 20º? Eu acho que tem um que eu ia citar o versículo, eu acho que eu não coloquei ele. Tá certo. É o próximo, eu não coloquei na hora de salvar lá. Né? Tranquilo, não? Realmente, aquele, tinha mais um. Mas eu vou fazer a leitura aqui para nós. Eu tenho ele aqui. Vamos encerrar. E a próxima semana nós vamos ver, sabe o quê?
Você viu que nós estávamos até agora falando sobre o quê? Quem lembra? Hã? Não, é eleição, mas nós estávamos falando do quê dentro daquele versículo, Romanos 8, 28? De antemão nos conheceu. Nós vamos entrar na próxima semana no chamado. De antemão, você entendeu? Nós vamos entrar na questão do chamado eficaz. Nós vamos entender essa progressão do versículo, né? 2 Pedro 2, 9. Vamos ler todo mundo, é bem conhecido, né, para me encerrar com ele. Amém? 1 Pedro 2, 9. É bem conhecido, mas eu quero fazer a leitura, porque esse aqui é um dos versículos que fala da família de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. O que é raça eleita? Teve uma raça que foi eleita por ele. Sacerdócio real. O que ele está dizendo? Cada um de vós é o quê? Um sacerdote. Nação santa é um povo que é separado para ele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe, você entende o que é ser exclusivo? Hã? Já parou para pensar? Ser exclusivo? Você lembra que eu falei que ser pequeno não quer dizer que não tem importância? Você não sabe a importância disso aqui. Você já parou para pensar? Eu sou exclusivo de Deus. Eu faço parte da exclusividade de Deus. A fim de quê? Aí vem o quê? Existe um propósito, irmão. Ele nos elegeu, não se tornou nação santa, sacerdote, para nada, não. Tem um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos onde, irmãos? Quem que ficou lá? Ficou nas trevas, de igual modo. Vós sim, que antes não ereis povo, antes nós não era povo dele, tinhais alcançado misericórdia, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmão, você tem que agradecer a Deus porque você alcançou misericórdia. E depois que você alcança a misericórdia, agora a misericórdia e a bondade vai te acompanhar na tua retaguarda. Alcançou? Agora ela te acompanha. Isso é o nosso Deus, né? E voltando lá no Romanos 8, 28, eu quero deixar para nós ver, onde é que vamos continuar na semana que vem? 8, 28. Eu quero encerrar lá, né? Romanos 8, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra, sempre tem um propósito. Deus não chama à toa. Ele não salva ninguém à toa, não. Ele não nos salvou para ficar à toa, mas por um propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que foram predestinou, lembra que essa palavra predestinou tem a ver com o quê? Aos que foram eleitos. A esses também o quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? O quê? Chamou. Parabéns aí. Esse chamou vai ficar para o próximo domingo, certo? Então ele te escolheu. Primeiro de antemão ele já te conheceu. Ele te elegeu. Mas um dia na sua vida ele te chama. Ele escolheu antes da fundação. Eu não sei quando foi sua conversão, Lene. Quando foi, você lembra? O ano? Tem muito tempo, né? Nem lembra mais. Eu achei que só eu que era velho aqui. Você lembra que eu falei que é bom vocês lembrar disso? Da sua idade biológica e espiritual quando? Ah, sim. Cada um aqui tem uma história, tem uma biografia de conversão. Nesse dia Deus te chamou. Você vivia nas mazelas, vivia na cachaça, vivia praticando todo tipo de pecado. Era um eleito perdido. Você era um predestinado, eleito perdido. Só você não sabia que um dia o Senhor ia te pegar. Aí um dia Ele te chama. Cada um aqui sabe como é que foi que Deus chamou ele. Aí nós vamos ver o próximo domingo. Amém? Vamos ficar de pé? Para a gente orar?
Senhor meu Deus e meu Pai, é com muita alegria no coração que nós nos rendemos graça ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus queridos, a entender cada dia mais a Tua soberania. Nós só queremos, ó Deus querido, estar debaixo do Seu propósito. Queremos ser gratos, ó Deus querido, porque o Senhor nos escolheu como nação santa, como raça eleita. E nós queremos ser usados, ó Deus querido, para poder evangelizar outras pessoas que não conhecem a Tua palavra, que tem que vir fazer parte dessa família. Queira Deus, ó Pai, que todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, sejam, Pai, chamados pelo Senhor. Só Tu sabes todas as coisas, nós dependemos totalmente do Senhor. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, abençoa, para que cada dia mais nós possamos aprofundar nos Seus conhecimentos. E entender, ó Deus querido, que nós só cremos, ó Pai querido, porque o Senhor de antemão nos escolheu para isso. Nós só fomos santos, separados, porque o Senhor nos escolheu. Nós só fazemos boas obras, ó Deus querido, porque o Senhor nos escolheu. Tudo vem de Ti. E nós somos gratos a Ti, ó Deus de amor. Esteja abençoando as pessoas que estão ouvindo esse estudo em seus lares. Abençoa o pessoal de Brasília, que tem sempre acompanhado. E toma todos os demais que estejam ouvindo esta mensagem. Que nós não devemos, ó Deus querido, estar preocupados, ó Deus amado, se eleito ou não. Nós devemos estar preocupados em fazer a Tua vontade, e orar por aqueles que ainda não conhecem o Teu nome. Aquele que está ouvindo, Pai, neste momento, esta oração, se você crê no Senhor Jesus, você é um eleito, você vai fazer parte da família de Deus. Confesse Jesus Cristo no seu coração aí agora. Não coloque dúvida nos seus pensamentos, e nem traga conceitos humanos, mas simplesmente creia, e você será recebido pela graça de Deus. Isso é que eu te peço e te louvo, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem... Alguém falou sobre os aniversariantes, não passou a... Então, vê lá. Então, pois é, irmãos, nós vamos cada dia aprofundando um pouquinho mais, né? Esse é um assunto que a Bíblia, parece que ela está cheia de contradição, mas não é. Você sabe por que as contradições existem na Bíblia? Não é para confundir. É para poder nós gastarmos tempos para aprender a palavra dele. Por isso, não devemos julgar as pessoas pela aparência. A nossa visão, a nossa ótica é diferente, né, de tudo. Quer ver uma coisa interessante? Nesse momento, se eu falar que jeito que é a blusa da irmã Rose, a minha visão aqui é só frontal. Se eu procurar o Edson, ele vai ver coisas que eu não estou vendo nas costas dela. Como é que se tem trança no cabelo, se tem mais alguma coisa nas costas dela. Você está entendendo? Eu posso relatar como é que ela estava na igreja aqui, no culto. E o Edson também pode fazer um relato. Sabe o que vai acontecer? Os dois relatos vão ser totalmente diferentes. Por que vai ser diferente? Por causa do ângulo da visão. Da mesma forma foi quando os discípulos escreveram o Evangelho. Quando Mateus escreveu o Evangelho, ele observava Jesus como rei, como aquele que tinha um poder nas mãos, fazia coisa. Marcos escreveu o mesmo Evangelho, mas via Jesus dando pão, cuidando, limpando a ferida, fazendo. Ele viu como servo. Ele viu como servo. Não está contradizendo o outro, não. Lucas era médico e já examinou, ele pesquisou e já viu Jesus fazendo a obra. Ele testemunhou, ele colocou de forma o quê? Jesus como homem, aquele que tem a capacidade de sentir todo o sofrimento como qualquer outro na pele. Aí vem João, conta o mesmo evangelho, mas ele percebe que aquele homem, aquele servo, e aquele rei que Mateus percebia, ele já vê nele um Deus. Ele tinha atitudes, não só humanas, mas de Deus. Ele escreve ele como Deus. O verbo se fez carne. Então, a visão era diferente, mas não é contraditória.
É porque cada um vê da mesma forma. É igual filho. Cada um vê de um jeito, né? Amém? Vamos estar orando aqui. Vou pedir a Rose para vir aqui. Você vem, Rose? Ora, Salviano, Ruth, Tiago, Vera, Aline, Regina, Vera Lúcia, Aline, Regina. Não, é porque escreveu os mesmos nomes. Vera Lúcia, Aline, Regina, Ruth, Tiago, Borges. Salviano, Ruth, Tiago, Vera, Aline, que repetiu dois nomes do outro lado. Quem? A Emily. É um pacote grande. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, porque escolhemos estar aqui, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, como foi edificante, como foi esclarecedor, ó Deus, para a minha vida. E creio, ó Deus, para essa igreja também. Pai, nós queremos nesta hora, ó Deus, te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Emily, ó Deus, a Aline, Vera Lúcia, Regina, a Ruth, o Tiaguinho. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, ó Deus, continuar firmes no propósito do Senhor. Porque, ó Deus, o que nós vimos é que fomos chamados com um propósito. E eu creio, ó Deus, que cada um deles tem um propósito aqui a seguir. E que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os guarde, os livre de todo o mal. Que o Senhor, ó Deus, fique conosco também nesse dia, nos dê um dia de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Está encerrado em nome de Jesus. E à noite, nosso culto de louvor e adoração, né? Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.